partir do que ela ouvia das pessoas, a Maria começou a desconfiar que o marido está dando em cima da sogra do irmão dela. Muita gente disse tê-los vistos juntos em vários lugares, na rua, no ponto de ônibus, onde ele trabalhava. Se fosse uma vez só, poderia até ser uma coincidência. Mas como isso estava se repetindo constantemente, ela começou a achar que podia ser verdade. Essa desconfiança ficou ainda mais grave quando surgiu o boato que o Carlos teria tido um filho com essa mulher, que hoje estaria com cerca de 2 ou 3 anos. Será que ele teria ido tão longe? Como ele teria conseguido esconder isso da esposa durante tanto tempo? Por que ele andava sempre ao lado dessa mulher, a sogra do irmão, causando tantos comentários? Maria ficou sabendo que o marido esteve na casa da sogra do cunhado para almoçar. Ele disse que não, mas a pessoa que lhe contou é de extrema confiança e não teria por que mentir. Ela não entende por que ele se aproximou dessa mulher e está mesmo desconfiada que ele não tem apenas um caso com ela, mas pode ser pai do filho dela. Já faz um tempo que o dinheiro dele praticamente some todos os meses. E recentemente ele foi chamado para ir ao fórum. Quando questionado, Carlos disse que era para ser testemunha num processo que envolvia um acidente. Mas a Maria desconfia que seja alguma questão relativa ao filho que ele teve com a amante. Deve ser a pensão, pois nada justifica o fato dele não ter mais dinheiro para nada. Os últimos episódios envolvendo Carlos foi durante um churrasco na casa deles, no aniversário de um membro da família. Carlos chegou bem tarde e ficou tomando conta da churrasqueira, meio isolado de todos. Quando a Maria decidiu ir ver o que ele estava fazendo, pegou o marido no flagra e estava conversando com uma mulher perto do muro, bem próximo. Quando eles a viram, a mulher se retirou e se escondeu. E a Maria acha que podia ser a sogra do irmão. Eu te sei! A beleza biológica, quando te fala pra aqui, vai! Vamos entrar! Bota essa perninha na frente, vai! Bota! Recepção ali. Sejam bem-vindos. É possível. A recepção dessa aqui, precisa ser bem-vinda. Não sei, posso entrar de fato? Posso entrar? Está autorizado? Tá autorizado a entrar! Não sei. É estranho você aí. Olha essa aqui, olha. Olha que coisa, Geraldo Luiz. Olha que coisa. Vassoura. A roupa delas. Misteriosa, hein? Chapéu. Vestido longo. Olha. Só olhar aqui, ó. Você tá passando. Olha. Cenário, Não. né? Olha o caldeirão da bruxa. Olha como pega fogo, Geraldo Luiz. Olha que coisa. E tem um mago misturando. Um mago misturando. Tem um mago que é o cenário e de fato assusta. É um cenário que assusta, é um cenário que fica no fundo da casa da bruxa e que numa sexta-feira 13, confesso pra você que é algo que chega a assustar. As bruxas até misturam o caldeirão, colocam um fogo no caldeirão, mas assim, de uma maneira totalmente normal, como se você estivesse preparando um arroz e feijão na sua casa. Só que conhecendo o trabalho que se faz nesse aspecto. Que tipo de celebração que é feita aqui, por exemplo, para sexta-feira 13 especificamente? Sexta-feira Se 13. coloca dentro do caldeirão e se mistura. Em casa, ela cobriu o marido com perguntas, ao que ele se negava terminantemente, dizendo que não tinha nada com Priscila, que foi apenas uma grande coincidência ela estar no bar. Vanusa não queria acreditar que o marido pudesse ter algo com Priscila, justo ela, sua melhor amiga, a quem ela tanto ajudou e defendeu nos momentos mais difíceis, chegando a arrumar briga com o marido por causa da sua dedicação à amiga. Será que ela teria coragem de traí-la? E o marido? Será que ele seria capaz de trair com a melhor amiga da esposa? Eu
nome é Paula e hoje eu vou contar a minha história. Desde que minha mãe se casou de novo, a minha paz acabou. E não é por culpa do meu padrasto, que é um amor de pessoa e me trata como se eu fosse filho. Quem eu não suportava era minha irmã de criação, a Adriana. Ela sempre fez o tipo de que é bem-sucedida em tudo que faz. Inteligente, bonita, quase perfeita, o que chamava toda a atenção para ela. E eu, que me sentia uma pessoa normal, sem grandes talentos, ficava sempre em segundo plano. Os meus pais pagavam a minha faculdade e a minha única preocupação era estudar. Já a Adriana havia acabado de se formar, tinha um ótimo emprego. A minha mãe adorava a Adriana e eu queria morrer quando ela usava minha irmã como exemplo, dizendo que eu deveria me espelhar na Adriana, pois ela, sim, era a última bolacha do pacote. Quando eu vi, ela tinha comprado um carro. Eu não conseguia acreditar que ela finalmente tinha conseguido. O meu sonho sempre foi ter um carro, já que em casa havia apenas o carro do meu padrasto e ele nunca me emprestava. Eu tinha que andar de ônibus o dia todo. Aquela exibida agora estava motorizada. E eu, como ia ficar nessa história? A minha mãe dizia que aquilo era um exemplo. E eu detestava quando ela ficava falando pra mim: está vendo? Ela conseguiu. Você bem que podia pelo menos se esforçar. Ai, que raiva que me dava. Será que ela não via que a Adriana devia adorar ouvir ela falando isso? Pois assim ela ficava de bonita na foto. Aquela falsa ainda me disse que se eu precisasse do carro para alguma coisa e ela não estivesse usando, poderia me emprestar. Como se eu precisasse da esmola daquela. Um dia ela chegou em casa chorando. A minha mãe perguntou o que ela tinha e ela não quis responder. Foi direto pro quarto. Eu estava lá escolhendo uma roupa para sair à noite e ela começou a contar que havia descoberto que o Wilson, o seu namorado de mais de 3 anos, estava tendo um caso com outra mulher. Eles tinham brigado e ela terminou aquele relacionamento que todos esperavam terminar num casamento feliz. Eu nunca vi a Adriana tão mal como naquele dia, o que me deu um prazer imenso. Esse era o ponto fraco dela, homem. Era isso que dava para atingi-la. E ela não era aquela fortaleza que aparentava. Para que ela me contasse todos os detalhes, eu me fiz de amiga. Ouvi a versão dela na história e achei bom isso ter acontecido. Ele não ficou comigo, mas arrumou outra melhor que a Adriana. E o bom disso acontecer era para ela ver que ela não era tão especial quanto julgava ser. Eu estava muito feliz porque a minha meia-irmã estava sofrendo. Mas isso não mudou muitas coisas em casa. A minha mãe continuava pegando no meu pé e eu tinha que recorrer ao meu padrasto quando queria alguma coisa que ela me negava. A minha maior mágoa era ver que a minha própria mãe não ligava para mim. Eu sempre quis que ela me admirasse, que me defendesse como ela fazia com a Adriana. Mas ela só tinha olhos para enteada. Quando eu queria comprar uma roupa nova, minha mãe sempre dizia que eu não precisava de nada. Eu tinha que fazer o maior drama. Tudo o que eu queria tinha que cair na apelação. O meu padrasto sempre acabava satisfazendo as minhas vontades, mas isso me cansava. Eu queria só ver se a Adriana perdesse o emprego, como é que eles iam reagir. No fundo, a minha mãe só gostava dela porque ela podia mais que eu. Se eu pudesse dar um jeito de jogar a Adriana no buraco, eu não teria dúvidas. Sentou como sendo seu novo namorado. Eu fiquei morrendo de raiva. Como aquela sem graça já tinha arrumado outro em tão pouco tempo. O Sérgio não era tão poderoso quanto o Wilson, mas uma coisa notei. Ele não era certinho como o outro, visto que me deu várias olhadas ao longo do dia. Eu fiquei só ouvindo a conversa deles e me fiz de tímida. Queria saber mais sobre ele, mas eu tinha que ir devagar para não despertar suspeitas. Dessa vez eu não ia falhar. Eu ia atingir em cheio a Adriana e ela ia perder aquela pose de boazinha. Ah, se ia.